Bem-vindos ao Aconteceu em 30. Tudo de inevitável que aconteceu no marketing nos últimos 30 dias, discutidos em 30 minutos. Este é um novo programa da GS2 que estreia hoje. E vamos às nossas pautas. Pauta de hoje: o boom analógico e a fadiga do digital, o tempo de tela no Brasil que continua aumentando, DO e AEO, assunto polêmico, e o Google remodelando as buscas com IA. Eu sou Carolina Schmidt, cofundadora da GS2 Marketing. Hoje os meus convidados são Rodrigo Sanches, meu sócio, fundador da GS2, e o nosso CS Alexandro, CS daqui da agência, e que um dos assuntos preferidos é tecnologia. Acertei? Acertou. Que bom! Não podia errar, né? Vamos ao primeiro assunto. O boom do analógico e cansaço virtual. Essa é uma contradição interessante e é uma volta em 2026 que está sendo apontado como o ano do analógico. Então, diários físicos que voltam, câmeras de filmes, experiências sem celular, experiências longe de telas e longe do digital. Tem sido apontado como uma tendência, acho que até uma tendência de luxo. O que vocês acham dessa tendência e o que a gente está vendo realmente disso no mercado? Bom, o digital, ele facilita demais. Então, se a gente vê o Spotify, tem mais de 100 milhões de músicas disponíveis ali para você escolher o que você quiser. Mas quanto tempo você perde para escolher a música que você vai ouvir diante de tanta opção? E aí talvez isso traga também pela nostalgia. A gente ia lá, pegava um vinil, pegava um LP, você tinha 5, 6, 8, que é o que você vai ouvir e acabou. Então você põe e ouve. Então ele é muito mais objetivo. Então acho que tem esses dois lados, a facilidade, mas ao mesmo tempo também há muita oferta, e a parte nostálgica. Eu vou pegar um gancho nisso. Isso acontece comigo sempre. Acaba uma série em algum stream da vida, daí eu vou lá pesquisar uma nova série ou um novo filme. Quando eu vejo, eu estou há 30 minutos rolando e não escolho nenhum. E daí, de repente, eu ouvi alguém falando de algum e vou direto nele. Antigamente, quando a gente tinha a questão da tela quente, supercine, era aquilo e pronto. Você não tinha opção de escolha. Então, essa exacerbada opções de escolha está deixando o nosso cérebro cansado, fadigado, fazendo com que a gente, às vezes, não queira tomar mais decisões. Deixar que as coisas aconteçam. Então, eu entendo essa questão da volta do offline, entre aspas, mas sim retirado porque nosso cérebro está cansado. A gente toma decisão o dia todo, o tempo todo, e daí, quando a gente quer um momento de entretenimento, a gente vai decidir de novo. Daí, o que acaba acontecendo? Ou a gente acaba decidindo por nostalgia de coisas retrô, ou a gente até quer que alguém sugira pra gente, porque a gente está cansado de tomar escolhas. Então eu vejo que isso vai acontecer aí, principalmente na geração de 40, 50 anos de idade. Então, eu vou trazer um dado interessante. Eu gostei muito desse seu ponto de vista. Eu sinto que tem razão, que tem um ponto de verdade, um fundamento disso. Mas algumas pesquisas mostram essa questão do offline, essa questão do retrô, do antigo e dessa moda toda, principalmente na geração Z, que foi uma geração que não viveu tudo isso. Então eles não viveram essa época desconectado, eles nasceram desconectados. E as marcas que têm lançado, né, muita coisa retrô, muita coisa voltando com algumas coisas antigas, elas têm despertado a curiosidade principalmente desse público. E aí, Alex? Interessante. Eu posso colocar disso, né? Daí eu tenho que trazer para uma experiência que eu vivo, né? Tenho um filho de 14 anos. E eu percebo isso que você colocou agora, Carol, por quê? Ele tem ali, né, a questão da rede social muito forte, mas ao mesmo tempo ele começa a buscar coisas de experiências de vivência ali, de querer fazer algo diferente. Então, quando você percebe que marcas têm trazido de volta algumas ações do simples bater um bafo de figurinha e toda essa especulação chegando à Copa do Mundo e as crianças já esperando figurinhas para poder fazer isso é interessante, porque você volta com outra questão que é muito necessário para uma sociedade, que é o relacionamento interpessoal.
A gente tomou um grande susto no começo dos anos 2000, meio dos anos 2000, do fim do relacionamento interpessoal, onde tudo estava baseado numa tela, numa mensagem. Então a gente percebe que as marcas também estão se tocando disso. Então querendo voltar um pouco para trás, forçando o relacionamento, as pessoas conversarem, jogarem um jogo, montarem um quebra-cabeça. Isso é muito importante, porque faz reconexões cerebrais que estavam sendo perdidas. Eu tenho também um ponto de vista nisso, eu concordo com essa fadiga cerebral que a gente tem ao longo do dia, então voltar ao simples, voltar ao que o nosso cérebro já conhece como certo, é um caminho mais fácil, então escolher uma série que eu já vi, escolher algo que eu já vi, é... eu não sei se as marcas têm pesquisas profundas sobre o porquê elas estão fazendo isso. Eu não acredito, de tudo que eu tenho estudado, que isso ainda exista. Mas a gente tem uma contradição nesse aspecto. As marcas querendo parecer mais humanas, trazendo coisas de uma época em que a gente, digamos, parecia ser mais humano, porque a gente era menos performático, era menos digital, e talvez as marcas queiram resgatar isso, essa conexão através de coisas antigas, de uma época humana, não que hoje não seja. Mas a gente tem nossa segunda pauta, que eu acho que se conecta com essa de alguma forma, que é uma contradição. Porque enquanto existem essas pesquisas e existe essa tendência do mercado de trazer o antigo de volta, o Brasil segue vivendo dentro de telas. Então, o tempo de tela do brasileiro continua alto. Uma pesquisa recente saiu e o nosso tempo de tela, ele passa de 9 horas. O tempo de tela total, a média diária de um brasileiro. E a gente tem a geração Z, usa 87% desse tempo no Instagram. A geração de 45 a 54, que é essa que talvez você aponte como beneficiária dessa nostalgia, usa o WhatsApp com 44% do seu tempo. E o público de mais de 55 anos, 43% do tempo dele está no YouTube, assistido principalmente pela TV. Então essa é a nossa segunda pauta, que contradiz a primeira. A gente continua muito dentro das telas. Eu acho que é um costume que a gente não vai perder. Eu acho que mudou. Eu vejo pelas minhas filhas, elas não sabem o que é TV aberta, elas não, só assistem sob demanda. Então, é YouTube, é Instagram, e o consumo é alto. A gente tem até que fazer um controle disso. Então, eu acho que só mudou a forma. Como o Rodrigo falou antes, você era obrigado a assistir o que tinha. Era o jornal na hora do jornal, era a novela e depois era o filme. Agora não, você assiste o que você quer. E eu acho que também o fato de você assistir o que você quer aumenta o tempo de tela, porque aquilo acaba sendo mais prazeroso. Então você escolhe algo que você gosta, você vai assistir uma série, e aí você não vai assistir um episódio, você vai assistir 3, 4, 5 seguidos ali, você vai maratonar aquilo lá. Então eu acho que também acaba aumentando o tempo de tela por isso. E daí, assim, inevitável, por mais que as marcas ficam com essa questão de retrô, de mudança, isso que o Alexandre trouxe, é a realidade. Porque todo mundo maratona, todo mundo coloca uma playlist e fica na tela. E a gente não pode se enganar achando que essas empresas, né, a gente já falou isso milhões de vezes, todas elas estão fazendo isso por uma única razão: coletar dados, Big Data, te ofertar coisas que vão te gerar serotonina, então vão te trazer novos conteúdos relacionados com aquele que ela já percebeu que você gostou. Então tudo continua igual ao que era o passado. Sendo que no passado a gente sabia que a gente estava sendo controlado pelos grandes meios de comunicação. Agora a gente tem a falsa sensação do poder da escolha e da tomada de decisão. E daí eu contraponho aquilo que eu falei no início. Ao mesmo tempo que eu fico nessa questão, poxa, eu tenho muito para escolher e não sei o que escolher e perco tempo com isso, ao mesmo tempo, quando eu abro um stream, ele acaba já trazendo pelo meu perfil coisas semelhantes que eu possa vir a gostar. Então, assim, tudo baseado em quê? Dados, coleta de dados e te forçar a ficar em frente da tela. Que por vezes não é para te vender algo diretamente.
mas sim para vender o seu perfil e seus costumes para outras empresas poderem te ofertar produtos ou serviços. Então, assim, é um círculo, tá? Eu acho que você falando isso, eu lembrei de um outro aspecto em relação ao detox digital. De uma certa forma, a gente está discutindo que existe uma bolha do detox digital, mas existem dados que comprovam que efetivamente isso não existe. Sim, em grande parte da sociedade não existe o detox digital. O que a gente vê são mais de 9 horas de tempo de tela gastos diariamente. Então, para a gente falar com o nosso público, que são pessoas que investem em marketing, que são pessoas interessadas em marketing, o digital ainda é o principal canal. Talvez o analógico sejam experiências para serem transmitidas no digital. Não sei se até fake. Em muitos casos não, existe aquela experiência, mas agora eu lembrei de um outro fato. Eu estava esse final de semana em um evento e eu estava passando e eu ouvi só uma pessoa falando assim: ah, e a gente não, já tira foto, já posta e já tá pronto. Era um evento social e não era uma pessoa de marketing. Então, as interações do offline, muitas vezes elas parecem que têm muito mais valor sendo expostas no digital do que as interações por elas mesmas. E talvez essa questão do detox digital seja uma pequena bolha. Com certeza, acredito que seja, porque se a gente olha esse dado que você trouxe no início aí de 9 horas em frente de tela, eu acho que isso é só uma cortina de fumaça para disfarçar na realidade que está todo mundo fechado nessa bolha digital. Que por um lado realmente acaba gerando problemas, depressões e vícios e tudo coisa que acontece na cabeça da pessoa. Por outro lado, é porque talvez falte o antecessor, que é um pouco de educação do que usar, por que usar, quando usar. Tá? Então, assim, é um trabalho constante, daí vai entrar ali muito nessa questão aí. É muito louco isso, né? Porque eu trabalho, nossa empresa de marketing digital. A gente trabalha em cima de algoritmos matemáticos para entender comportamentos, para poder entregar os produtos e serviços dos nossos clientes da melhor forma, na hora certa e convencer a pessoa a comprar o produto ou serviço dos nossos clientes. Mas agora eu estou fazendo o papel de advogado do diabo, pensando que isso não é bom no final da conta para a sociedade. Que experiências offline de verdade com detox digital é um caminho que vai ser necessário em algum momento. Então a gente precisa criar um ponto de equilíbrio que está totalmente ruim no momento. Talvez essa pequena bolha seja um movimento que tende a ser crescente, né, da gente já vivendo as primeiras consequências desses últimos anos e dessas 9 horas diárias de tela. Seja uma pequena bolha e que ela vá se expandir. Mas hoje ela é uma pequena bolha. Você acredita nisso? Eu acho que sim. Eu acho que é uma forma de você compensar. Talvez uma forma de você tentar achar esse equilíbrio. Então, eu reconheço que está exagerado, eu reconheço que eu fico muito tempo ali, eu não aproveito as interações físicas ali que estão acontecendo para colocar no virtual, e aí eu tento compensar isso de alguma forma, deixando meu telefone no final de semana desligado, sabe, não sei, fazendo alguma coisa que eu vá estar limpando, eu vou estar... E eu acho que tem muito disso. Os vídeos mais vistos, não que os vídeos longos não sejam vistos, eles são vistos, mas a maior quantidade de vídeos vistos são os vídeos curtos, os Reels ou os vídeos de TikTok. E no nosso dia a dia é isso que a gente vê, né? Sim. O cliente pode gravar vídeo de 3 minutos para Reels? Normalmente não, 30 segundos, 40 segundos. É o que a gente vê que performa melhor, né? Sim. No máximo 1 minuto. É uma sociedade ansiosa, né, que a gente está vivendo. E assim, uma coisa que eu acho que a gente vai precisar pensar cada dia mais quando a gente pensa em experiências, tá? Eu vejo aí algumas marcas já preocupadas com isso. Você vê grandes marcas aí do setor de bebidas pensando realmente em eventos e experiências para os usuários. Então, trazendo eles para vivenciar uma experiência, seja uma experiência olfativa, degustativa, mas tudo envolta muito tecnologia,
porque você vê a realidade aumentada correndo junto, você vê esses óculos de 3 dimensões ali correndo ao mesmo tempo. Desculpa. Então isso vai ser cada dia mais frequente na forma de comunicar. Temos aqui uma empresa que nós temos trabalhado aqui na GS2, que nós estamos pensando nisso. Poxa, a gente vai gerar uma experiência num determinado shopping center, como a gente vai gerar essa experiência, mas como conectar essa experiência para coletar algum tipo de dado para que eu possa posteriormente fazer uma campanha efetiva de conversão. Eu vou continuar a minha estratégia de marketing no digital. Então, o offline vai ser um micro momento da estratégia. Exatamente, porque eu preciso de alguma forma entender essa evolução das pessoas, nesse sentido de estarem buscando novamente algum tipo de experiência, mas eu não posso ficar sem dados. Então eu preciso encaminhá-la, mesmo que subconscientemente dela, ela me entregar dados. Dados de clique, dados de telefone, dados de e-mail. Então a gente vai fazer isso e vai continuar. Mas é forçar as empresas de marketing começarem a sair da bolha também. Porque ficar trabalhando só ads, ads, ads em cima da cabeça das pessoas, isso daí vai tender a cair. Então a gente já entra no nosso terceiro assunto, né? A gente veio do analógico, dessa pequena bolha de experiência que ela precisa desmembrar em ações no digital, nos diversos canais, né? A gente viu aqui que cada geração ela interage mais em um canal, mas a gente sabe que ao longo do nosso dia, ainda que talvez eu interaja 50% mais em uma plataforma, eu tenho outros micromomentos em outras plataformas, então hoje a gente entende essa multicanalidade de ter momentos da microjornada em cada canal. Então, por exemplo, a gente não falou de WhatsApp, mas o WhatsApp hoje como um canal de conversão muito interessante para quase todas as gerações no final. E só, peraí um pouquinho, mas isso é no Brasil. Assim, a gente... Porque assim, se a gente olhar, o WhatsApp, o Zuckerberg lá, ele fez isso pensando numa plataforma de mensageria conversacional, mas a gente também tem que analisar essa questão cultural, porque o WhatsApp só é popular para mercados de produtos e serviços, América Latina, Sim. África, Ásia. No restante do mundo não se utiliza o WhatsApp como aqui. E daí a gente volta naquele primeiro papo antes da gente passar para o próximo, que a gente ainda tem mais 15 minutos, então vamos. Por que eu fico pensando nisso? A gente precisa de cultura. O povo brasileiro está sendo, de novo, caminhando essa questão cultural e não está percebendo que a gente está somente aceitando tudo e não está conversando, não está dialogando. Então eu voltei um pouco nesse ponto porque a gente continua à mercê da tecnologia, à mercê da alienação, sem parar para pensar. Então, assim, é uma provocação que eu estou colocando de que a gente precisa, de alguma forma, gerar experiências, continuar fazendo negócios, mas a gente precisa fazer com que as pessoas parem para pensar mais, porque ficar vendo vídeo de 30 segundos não vai dar em nada. Não, achei que você estava falando do WhatsApp. Não, mas o WhatsApp, tudo, a gente está caminhando para uma Você não bolha. acha que as culturas que não usam tanto o WhatsApp ou que não são tão digitais nesse ponto, elas não aproveitam mais das experiências Sim, com as marcas? sim. Por exemplo, se a gente for ver como é que a Nike faz as ativações nos Estados Unidos ou na Finlândia, ou nos Jogos de Inverno que estavam acontecendo agora, são ativações das marcas, gerando experiências e não simplesmente rolando telas ou mandando mensagens, sabe? Então, assim, a gente precisa olhar como mudar ou influenciar numa evolução na comunicação do marketing brasileiro. Então fica de tarefa para o próximo episódio, você trazer uma teoria para essa solução. Então vamos para o terceiro assunto, que é um assunto que o Rodrigo é especialista, eu e o Alexandre podemos dar algum palpite. Essa é a sua especialidade. DO, AEO. Então a gente tem uma polêmica, uma discussão de começo de ano, de CAC subindo, mesmo em Google, CAC subindo, todas as marcas anunciando, as plataformas aumentando o preço. A gente teve o acréscimo de 12% da Meta em todos os anúncios por conta de repasse de imposto. Então a gente tem o tráfego pago cada vez mais caro.
E a gente tinha o tráfego orgânico, o SEO, que ia muito bem, nós temos diversos cases aqui na agência, a gente nasceu de SEO como agência, então a gente tem bastante expertise e a gente sempre viu funcionar muito bem. E aí agora a gente tem um outro elemento que é a inteligência artificial. Então, dentro do tráfego pago, tráfego orgânico, chegou a inteligência artificial, que a princípio ela está influenciando principalmente no tráfego orgânico, onde hoje a gente vai lá, pesquisa na inteligência artificial, fica satisfeito e não leva tráfego para o site das empresas, porque eu já estou satisfeito com a resposta. E a gente tem também agora um início de Google, de ChatGPT, já falando que vão colocar anúncios. Então a gente também vai ter uma grande revolução na estrutura de tráfego pago. Isso tudo é o cenário que está se desenhando diante de nós nesse momento. E quais são os impactos? O que você enxerga, Rodrigo? Vamos lá. De saída, para que a gente não perca o que os nossos clientes, que as empresas não querem. Perder essa conversão que eles tinham com o tráfego orgânico, continuar tendo conversão com o tráfego pago. Vamos lá, gente. É importante a gente colocar um ponto nisso. O SEO tradicional não morreu e não vai morrer, tá? As pessoas ainda vão continuar, muitas delas, indo aos buscadores. A gente tem no Brasil o Google como referência, mas o Bing em empresas é muito utilizado. Fora do Brasil você tem o Yahoo, o Yandex ainda muito forte. Os buscadores estão vivos e precisam do SEO básico ali. E vão continuar, isso é um fato, tá? A indexação vai ocorrer ali. Você tem o AEO que as pessoas falam. O que ele é na verdade? Você precisa gerar ali dentro do seu site, ou dentro do HTML do seu site, você vai ficar meio tecnês aqui, vamos tentar traduzir. Tá? Dentro do HTML do seu site você vai precisar colocar o que a gente chama ali de dados estruturados. Eu vi uma garrafa d'água aqui. Dados estruturados que vão dar resposta. Sabe quando você busca no Google, ou no Bing, ou qualquer outro buscador, tem aquelas caixinhas de perguntas e respostas? É aquilo. Então, são perguntas e respostas rápidas, que não vai te levar tráfego, vai sanar dúvidas. Tá? Então, ele vai te trazer ali uma resposta sobre alguma dúvida que no seu site tem a resposta que a inteligência regenerativa de respostas trouxe. Por outro lado, você tem a busca direto dentro das LLMs, como o ChatGPT, Claude, Perplexity. Então você vai ter a busca ali dentro direto. Ali você vai ter que fazer um outro tipo de otimização, que é o DO. Então você vai ter que ter citações, fontes, benchmarks, para que as LLMs entendam aquele seu conteúdo, tragam como resposta o seu conteúdo e te cite como fonte, para você gerar um double click. E daí vai entrar uma coisa que nunca vai acabar, que é o que, gente? O ser humano. Você, ser humano, estrategista de comunicação e marketing, é a peça fundamental para entender em cada cenário desse, cada etapa dessa, que tipo de conteúdo eu vou entregar. Então eu citei, até coloquei hoje, dia 20 e pouco de fevereiro, eu coloquei no LinkedIn um conteúdo bem bacana sobre isso, separando cada um deles sobre, um SaaS, qual o melhor, uma empresa de SaaS vai fazer um conteúdo sobre qual o melhor CRM para pequenas empresas. Vou ter que botar SEO na veia para aparecer no Google, tá? Eu vou colocar um outro, dentro desse conteúdo, eu vou ter que ter um snippet rico ali de how-to ou de FAQ da vida. É como eu ter governança sobre o meu funcionário que trabalha home office no meu CRM. Eu vou ter que ter perguntas e respostas sobre isso para aparecer naquele snippet rico do Google. Ou eu vou ter que falar assim, como está o crescimento de utilização de CRM SaaS para pequenas empresas, é confiável ou não? Eu vou ter que ter, nesse mesmo conteúdo, benchmark mostrando o crescimento, qual é a tecnologia, qual é a governança, para eu poder juntar tudo isso num único conteúdo e entregar SEO, AEO, DO. Então, assim, a gente tem essa questão do crescimento da resposta das IAs, 40% previsto para 2026. Então, como é que você, empresa, está se preparando para isso? Consegui fazer? Falei bastante? Não. Deu para dar uma... Sim, sim. E como as empresas, então, a pergunta, como as empresas precisam se preparar para essa mudança? Eu vou
ser menos técnico, até porque se eu aprofundar mais com o Rodrigo, né? Ele É. perde. O tráfego pago, ele traz volume, ele tem um resultado rápido, só que ele tem um custo alto, cada vez mais alto, ele nunca vai diminuir. O SEO, ele tem um custo inicial ali, mas ele tem um resultado perene. Se aquilo for sempre seguindo essas tendências, seguindo essas modificações que tem que ser feitas ao longo do tempo, por causa das LLMs, enfim, das buscas, você vai ter um volume de busca ali que vai ser praticamente zero o custo dessa aquisição. Então, eu acho que isso tem que ser bem analisado pelas empresas, porque, de uma forma geral, a gente percebe que as empresas elas querem um resultado rápido, e o tráfego pago é ótimo para entregar esse resultado rápido a primeiro momento. Sim. Mas isso, ao longo do tempo, se for acompanhado de um SEO bem feito, isso vai baixar muito o CAC. Isso vai trazer um volume que você não fica dependente só do tráfego pago ou de uma ação da concorrência que pode chegar lá e colocar 5, 10, 100 vezes a mais de verba e acabar te atrapalhando. Então eu acho que é interessante. E assim, dentro disso que o Alexandre está falando, verba infinita para tráfego pago. Nunca vai chegar ao fim. E o custo de aquisição do cliente está crescendo. Só que a gente tem aquela questão, né? Vai ter que ser necessário ser feito? Sempre vai ser. Você tem os marketplaces que estão dando show de bola nisso. Tá? Você tem aí o Google Shopping também. Você tem, como a Carolina trouxe, a OpenAI já começando agora no segundo semestre de 26, rodar ali o beta para os Estados Unidos de propaganda dentro do ChatGPT. Eu não sei como isso vai aparecer lá dentro, tá? Você tem a geração mais jovem que, teoricamente, não quer clicar em anúncio. Não, e o Claude já. Não sei, foi qual a plataforma que anunciou que não vai ter anúncio? Então já tá uma briga. O ChatGPT vai ter anúncio. Tá rolando um monte de meme, né? Das pessoas estarem ali conversando com o chat Gente, e serem. Como que vamos- elas vão ser gente, interrompidas por esse assim, anúncio? pensando só, fazendo um parênteses, como é que a OpenAI vai sobreviver Sim. com assinatura SaaS? Sabe, a gente tem que olhar para o mercado real de tecnologia. Se você olhar hoje, as memórias RAMs que elas estão sendo utilizadas estão sendo vendidas em mercado futuro. O que eu quero dizer com isso? Foi o que aconteceu na época da criptomoeda com as placas de vídeo. Então, se você vai tentar comprar hoje uma memória RAM para o seu computador, você pagava antes $100 numa de 32 GB DDR4, agora está $300. Por quê? Porque as empresas de IA e as LLMs estão chegando nas empresas que fabricam e estão comprando a produção de 2027 e não está chegando para o consumidor. Então, como é que se sustenta? Eles vão precisar botar propaganda para poder fazer a máquina girar. Sim. Consumo de energia gigante. Agora, voltando para o Dio. Nesse ponto é interessante a gente olhar o quê? Até dentro disso de memória. Se você não fizer as otimizações corretas dentro do seu site, fazer um plano de ação de como entregar o HTML mais adequado, mais semântico, sem JS, JavaScript, porque ela não renderiza as LLMs, diferente do Google, que renderiza o seu site, entende o HTML. Se o seu HTML tem muito JS, as LLMs não vão ler o seu site corretamente e elas precisam ser mais rápidas no entendimento de leitura dos seus conteúdos, tá? Então a gente precisa realmente ter que, antigamente, TI era um passivo das empresas. Hoje em dia, TI tem que também estar junto com marketing e vendas. A gente vai precisar da turma que mexe em servidor, da turma que mexe os desenvolvedores de sites. Vamos precisar todo mundo sentar na mesma mesa e discutir. UX, experiência de navegação, continua importante. Mas não adianta nada eu ter um site lindo em React, carrega rápido, mas ele não entrega no HTML nenhuma informação. Logo, você tem um site lindo, maravilhoso, e nenhuma LLM está indexando ou entendendo o que você está entregando. E aí eu vou juntar o tecnês. Ah, foi mal. Eu vou juntar o tecnês com a questão do conteúdo, que é mais a minha praia. Porque a gente teve mudanças recentes, acho que faz 1 ou 2 dias, no AI Mode do Google, no Discover do Google. Você gosta também de falar de Discover. E essas mudanças, elas vêm muito no sentido de conteúdos mais autênticos. E também o resultado de todas as IAs, elas também têm muito relacionamento
com o conteúdo autêntico, com a autoridade construída nos diversos canais. Que você acha disso? Como que a gente vai juntar o conteúdo autêntico num mundo em que cada vez mais se faz conteúdo com inteligência artificial e a autoridade das empresas? Então, a gente vai voltar ao que o Google já tinha noticiado há uns 4, 5 anos atrás, sei lá, que é o EEAT. A gente precisa ter autoridade digital. Então, ó, quando a gente pensa hoje na estrutura de algum site, blog, tá? Obviamente, né, não é de e-commerce, de site, blog, a gente vai precisar voltar a tal página do autor, vamos precisar referendar essa pessoa, vou precisar mandar sinais que ele também está nas Omnichannel, ele está no LinkedIn, está no Instagram, está no YouTube. E ele tem que estar. E ele tem que estar. Tá? Nem que seja, entre aspas, fake, a agência produzindo ele, tá? Produzindo os vídeos dele, produzindo os papers dele, ele precisa estar presente em todos os canais. Tá? Então, isso é muito importante. As LLMs, elas vão buscar, como o Google buscou há uns 2 anos atrás, a questão da como você se apresenta na rede. Quem é você? Você é uma autoridade para falar disso ou você é apenas um assessor de imprensa prestando um serviço? Tá? Por mais que na realidade muitos dos clientes não vão ter tempo de produzir os conteúdos e quem vai continuar produzindo são as empresas especializadas em conteúdo. Mas ela vai ter que criar uma forma de mostrar que não é ela, é essa pessoa que está construindo esse conteúdo. Tá? Então isso é uma questão muito importante que todo mundo vai ter que se tocar. Se você não colocar autoridade sobre os seus conteúdos, você vai desaparecer. E antes, tem pouco. Nossa, acabou o tempo. Mas assim. Aperta livre. Acabou o tempo. Mas assim, conteúdo gerado por IA. Isso virou uma febre. Tá? Muitas empresas, até no Vale do Silício, já estão ali, startups, gerando conteúdos e publicando automaticamente. Mas na hora que você pega esse conteúdo, eu vi um dia desses fazendo um estudo de benchmark, você pega esse conteúdo e coloca para uma LLM ler, ela na hora fala, esse é um conteúdo superficial gerado por LLM que terá pouca força de aparecer ou ser utilizado como citação. Este é um conteúdo genérico sem aprofundamento. Então, assim, não caia nessa, no conto do vigário antigo, de que, como era lá no passado, ir lá no footer e botar um monte de palavra-chave achando que vai aparecer no Google, que isso acabou rapidamente. As LLMs entendem quando o conteúdo é genérico e superficial e você está gastando dinheiro e tempo à toa. Bom, então o cara vai Só as usar últimas IA. palavras. Tá bom. O cara vai usar IA para acelerar processo, para ter insights, para, enfim, para fazer coisas. Mas ele tem que fazer. Ele tem que ter a autoria dele, ele tem conhecimento dele, o jeito de falar, enfim. O É isso, não é? pensamento dele. Exatamente, o pensamento dele. O ponto de vista dele. Aí é uma facilitadora, não Ela é um meio, Isso. ela não é o fim. É isso, dona Carolina? Bom, se é isso ou não, a gente vai descobrir nos próximos meses, nos próximos anos. Não estou aqui para dizer uma verdade absoluta. Eu vou amarrar o que eu entendi desse programa. Eu acho que, no final das contas, a gente está numa era das marcas se fortalecerem. Então, tudo isso mostra o posicionamento. Cada marca tem que ter um posicionamento, ela tem que ter algo a dizer, ela tem que saber dizer isso. Então, estar nos canais, dizendo quem ela é, sendo genuína, produzindo conteúdo, sim, estando no digital, sim, mas também tendo bons produtos, boas experiências offline. Eu acho que o ser humano, ele é o mesmo. O ser humano de hoje, ele é o mesmo ser humano de 1980. Ele quer as mesmas coisas. Ele quer as mesmas conexões. Os canais são diferentes. E aí a gente tem fadiga, a gente tem outros personagens nessa história toda, mas ela quer se conectar com uma marca. E a marca precisa aproveitar disso. Então, levar o digital e o offline como um canal, mas pensar no que cada marca tem a dizer. Se as coisas mudam, se hoje a gente tem uma inteligência artificial, mas as pessoas continuam comendo, continuam comprando uma roupa, continuam estudando um idioma, elas consomem, é claro, a gente tem novos produtos, isso, ok, existem, mas as pessoas continuam vivendo de uma certa forma como elas viviam em 1980, precisando das mesmas coisas.
Então, acho que essa é a grande sacada das marcas, como elas vão se conectar, independente dos canais. É claro, a gente tem que ficar esperto com a tecnologia, aqui a gente gosta muito de tecnologia, mas a gente não pode se perder no meio e esquecer o que cada um vende, o que cada um quer passar com aquela marca. Isso aí. Tô certa? No final acho. da conta, resumindo, é assim: pense nas pessoas. Pense nas pessoas, exatamente. As marcas existem para as pessoas. Então eu finalizo aqui o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro, a gente também está aprendendo. Daqui 30 dias a gente volta com as notícias dos próximos 30 dias em 30 minutos para vocês. Ah, e se inscrevam no canal, porque a gente está aqui num canal digital.